Armamento ou desarmamento? O que é melhor para o Brasil? Telêmaco Brandão, Clóvis Regis Maia, em tela dividida, para vocês falarem um pouquinho sobre isso. É só uma pincelada nesse momento, daqui a pouco a gente aprofunda. Telêmaco. Rafael, eu acho que os amigos que nos acompanham eles sabem, eu sou CAC, eu sou totalmente contra o desarmamento da população. Eu conheço, historicamente, países que fizeram isso, fizeram por motivações políticas para deixar o seu povo refém de governos autoritários. E por outro lado também, ao contrário do que alguns dizem, que não se aprofundam no assunto e vivem de frases lacradoras, de frases estanques, há a necessidade de ter uma arma para defesa pessoal, não é para combater o crime organizado, não é para combater a criminalidade, é para evitar principalmente o crime de oportunidade, como aqui ao longo do debate eu vou estar dando exemplos de casos que eu testemunhei, presenciei e acompanhei, que mulheres não foram estupradas por conta disso, que a pessoa não morreu por conta disso. Então esse é o cenário da necessidade das pessoas que querem, claro, poderem usar uma arma para defesa pessoal. E não é qualquer maluco, como a gente vê, infelizmente, nos Estados Unidos, não existe um background check, para que eles chamam, uma análise de estado psicológico. Qualquer um pode comprar uma arma, desde que atenda os requisitos mínimos lá de idade. E aqui no Brasil não, você tem que fazer teste psicotécnico, tem que fazer uma série de testes, não é simples assim. Então, eu sou a favor com mais rigor na concessão do direito, principalmente da questão do aspecto psiquiátrico e psicológico. Clóvis Regis, um minutinho para a gente começar a falar a respeito desse tema. Clóvis. Olha, Rafael, eu sou contra o armamento por uma questão simples. Armas não tem outro objetivo senão de matar, Eu acho que falar em armamento para defender a soberania de um país, a soberania de um povo, a liberdade de um povo, é você querer tratar da consequência ao invés da causa. A violência, nós temos que tratar da causa dela, não da consequência. Armar as pessoas para reagirem a supostos assaltos, eu acho de uma ignorância tremenda, porque nós estaríamos aí incentivando a violência, a segregação, a matança. Então, eu vejo que não é por aí. Nós temos que tratar a violência na sua causa, E aí nós temos aí uma série de medidas que podem ser tomadas, multidisciplinares, inclusive, educação, saúde, cultura, e não armar as pessoas. Nós tivemos aí episódios nos Estados Unidos, temos aqui no Brasil, Nós temos as armas que estão na mão dos supostos bandidos aí, são armas regularizadas que são roubadas. Então eu acho de uma tremenda ignorância defender o armamento por esses motivos que foram elencados pelo meu companheiro de bancada. Doutor, desculpa, eu vou ter que replicar porque falou ignorância. Ignorância é de quem fala uma situação dessa. Entre uma mulher estuprada e um bandido morto, eu prefiro o bandido morto que a mulher estuprada. E não quer morrer, é só não tentar estuprar, é só não tentar cometer crime. Falar que isso é defender violência, é só ver números de países que a população é armada. Onde a população é armada não há violência. E falar que armas estão na mão, armas compradas legalmente na mão de bandido. Pega estatística, nem 0,5% dos crimes cometidos são com armas legalizadas. Bandido não obedece lei, tem acesso a armas ilegalmente. Esse é o fato. Agora, frases estanques, essas falas sem fundamentos é o que a gente ouve. E esse é, infelizmente, o nível do debate. Aí nisso tem mulher sendo estuprada, pai de família sendo morto, por causa de vagabundo que sabe que ninguém tem condição de se defender. Porque se tivesse, não estaria lá. Eu costumo dizer, o traficante tem a droga lá, não tem? E o drogado também, o que ele faz? Ele rouba você para comprar a droga. Por que ele não vai roubar o traficante? Porque ele não vai lá pegar a droga direto do traficante, porque ele sabe que o traficante está armado. Então ele vai te roubar, tomar o seu dinheiro para comprar a droga do traficante. É simples assim, é óbvio o discurso. Mas aí fica nessas ideologias e chamar isso de ignorância, vai me desculpar. É ignorar o óbvio, o fato. Não quer morrer, é só não mexer com gente de bem, que está armada, simples assim. Vamos fazer o seguinte, Clóvis, eu vou te garantir o direito da palavra. Só falar um minutinho, porque tem matéria sobre isso. Porque, ele disse que onde a população tem acesso à arma não tem violência. Nós acabamos de assistir nos Estados Unidos aí, 16 mortes. A gente tem uma matéria sobre 700 isso. mortes em um ano, que o Brasil tem 40 mil assassinatos. O meu amigo 40 mil assassinatos no Brasil, 700 mortos em atentados nos Estados Unidos. Quer comparar com 40 mil mortos por assassinato no Brasil. Essa é a realidade. A hora que o senhor disser que eu posso falar, aí eu falo. Vamos fazer o seguinte, Clóvis, eu peço sua colaboração perfeitamente. Um minutinho. Só para dizer aqui
que esse discurso aí, eu digo que ele é falacioso, porque o crime continua existindo mesmo com as pessoas com acesso às armas. Isso é ridículo. Isso é ignorância afirmar, dizer, Doutor, fazer uma comparação. Se o senhor fica sem a arma, eu deixo minha mulher e minha família armada. Aí o senhor escolhe isso. Se eu acho ridículo é minha esposa ficar refém de um vagabundo estuprador. Clóvis, isso sim. concluindo o raciocínio. É falacioso você associar o estupro à falta de arma em casa. 100% dos estupros, 100% dos estupros, em tese, teriam sido evitados se as mulheres estivessem armadas e seus agressores não. Todos, 100%. É óbvio assim. Ninguém vai estuprar uma mulher armada. É simples assim. Só que ninguém está armado, como é que faz? O caboclo fica à vontade. É tão óbvio quanto isso. O crime, Rafael, o crime deriva de outros problemas sociais. Não é porque a pessoa não está armada, não. Se fosse isso, nós não teríamos mais bandido no mundo. Sabe? Enquanto tem, doutor, como é que faz? Enquanto tem, como é que faz? Então o senhor tem a solução para acabar com o bandido. Nós temos que tratar então, a enquanto causa. não trata a causa, como é que faz? As mulheres continuam sendo estupradas, pai de família continua sendo assassinado, as casas continuam sendo invadidas. Nós temos um código penal que pune esse crime. O Brasil, onde tem um ladrão de trilhões, o Brasil inocente andando na rua? Pois é, mas eu achei que eu viesse debater com alguém que tem o mínimo respeito pelo Estado democrático que nós vivemos. Agora, se você não respeita nem o Estado democrático, nós vamos debater Mas eu estou falando da lei, o direito de porte de armas é isso, para quem é vítima, o direito de ter arma na sua casa para domicílio. Mas eu estou dizendo proteção domiciliar. Social, como você está falando de democracia, doutor? Sendo que democracia é a lei. Pelo nosso representante, a lei permite. Que código? Nós não temos código penal, não temos uma Constituição. Os crimes que eu estou dizendo, eles têm que ser combatidos na causa e não na consequência. Isso é então, ignorância. responde minha pergunta. Enquanto isso não acontece, como é que faz, doutor? Continua tendo 40 mil assassinatos por ano? Porque a gente tem matéria sobre isso. Daqui a pouco a gente vai aprofundar. Débora Moraes. Vamos lá, aprofundar, gente, a temática, né, da pergunta do dia, porque todo mundo viu que essa tragédia assolou os Estados Unidos na última terça-feira e ao menos 19 crianças entre 5 e 10 anos e 2 adultos morreram durante esse massacre a uma escola de ensino fundamental no Texas. O assassino é um homem de 18 anos, gente, um garoto, né? Ele morreu no local e ele teria atirado contra a própria avó antes de ir para essa escola e abrir fogo contra essas crianças. Tiroteios em massa, gente, tem se tornado motivo de preocupação nos Estados Unidos, porque em 2021 foram 34 ataques em escolas, o maior número registrado desde 1999, segundo o levantamento do jornal The Washington Post. Essa crescente onda de ataques, inclusive, levou o presidente americano Joe Biden a fazer um comunicado à nação poucas horas depois do massacre do Texas, pedindo, gente, para que os americanos cobrem dos seus representantes no Congresso, para que eles não barrem as votações de leis que limitam o acesso às armas. Para Joe Biden, é hora de agir contra o lobby de empresas de armas no país. Inclusive, gente, esse caso no Texas reacendeu a polêmica da venda e do fácil acesso às armas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, que é, vamos supor, o melhor, né? O armamento ou desarmamento. Então a gente quer saber que ainda há essa dúvida, ainda não tem algo, mas a gente sabe que a política é para você armar a população. Então, a pergunta é, qual que é a sua opinião? 32017720, tema de fogo no parquinho, inclusive, Rafael, no Texas, as pessoas podem comprar livremente armas, chegar na loja e comprar, não tem nenhuma burocracia e existe essa ideia daqui no Brasil também desburocratizar tanto para o porte quanto para a posse, né? Quer dizer, para a posse e para o porte, para sair andando armado. Muito bem, Clóvis Regis Maia, esse exemplo dos Estados Unidos serve para o Brasil ou esses casos são isolados, Clóvis? Não são isolados, Rafael, porque a arma, como eu disse no início, o objetivo da arma é matar. Veja bem, se eu porto uma arma, para eu usá-la, a consequência é a morte, é um dano físico irreversível, sabe? Então, eu vejo que as armas não são para proteger o cidadão, né? Eu vejo que há essa defesa das armas, mas isso envolve muito mais uma vontade de se mostrar acima da lei e da ordem, acima dos demais, porque as armas elas não são remédio para a violência, senão apenas intensificar essa violência. Então é por isso que eu digo, as armas não são solução.
né, para a causa da violência que nós vivemos. A causa para tratar a violência, nós temos que tratar a violência com outras medidas multidisciplinares, que eu disse. A educação, a cultura, a saúde, né, o envolvimento da pessoa, a ocupação dos espaços públicos. Isso é que vai conter a violência. Agora, não adianta, violência gera violência. Nós tivemos ontem no Rio de Janeiro uma operação policial que culminou com a morte de 22 pessoas. Então, quer dizer, isso é uma coisa que devemos celebrar? Eu acredito que não, né? Agora, precisamos tratar a causa dessa violência e não insistir em armar a população para uma suposta defesa própria ou de terceiro e ainda falar que é as armas que vão permitir que haja liberdade e democracia. Isso é um absurdo. Muito bem, participação do nosso público aqui pelo YouTube que está respondendo a pergunta. Armamento ou desarmamento, o que é melhor para o Brasil? Vilmar Secundino diz o seguinte: se inicia nos Estados Unidos uma campanha para que professores possam estar armados em sala de aula. Está sabendo algo a respeito disso, Telêmaco? Sempre teve, né? Isso, sempre que tem esses atentados assim, começa a ter essas movimentações. Mas eu gosto de lembrar que isso acontece nos Estados Unidos por um simples motivo. Por que acontece nas escolas? Porque as escolas são gun-free zones. Nem os seguranças podem usar armas ali. O que para um louco armado é o uso de armas. Por que em Israel criou-se os atentados à bomba? Caso você não saiba, é importante a gente estudar a história e estar bem informado, em vez de ficar falando frase lacradora. Porque os atentados eram feitos a armas, só que lá a população é armada também. As senhorinhas andam com pistola 9mm na bolsa lá. Então, quando alguém arrancava uma metralhadora para fazer um atentado dentro de um trem, de um ônibus, no máximo ele conseguia matar uma ou duas pessoas, ele já era morto. E criaram os atentados à bomba como única solução de vencer a resistência às armas. Porque as armas, sim, elas evitam a violência, as armas nas mãos do cidadão de bem. Lembrando que a maioria dos CACs, eu gosto sempre de lembrar isso, por que você fica à vontade com um policial militar com a arma na cintura perto de você? Porque você acredita que ele é preparado para isso, né? Agora, qual que é a sua diferença de você e o cidadão de bem entre um policial? Não me refiro aos tropas de elite, que realmente esse treinamento deles é fora de série. Mas um policial comum. Qual que é a diferença? Ele é um cidadão de bem e você também. Ah, porque ele tem treinamento. Então deixa eu te falar. Qualquer CAC vai ter mais treinamento que qualquer policial. Então por que ele está preparado para te defender e se defender e você não estaria? Para você tirar uma licença de CAC, você tem que comprovar que você tem habilidade com armas, que você consegue atirar. Você tem que dar uma quantidade mínima de tiros que a maioria dos policiais não dão. Sem falar que isso no uso recreativo é uma prática recorrente que a pessoa se torna hábil, né, em manusear e utilizar uma arma. Então, por que um policial poderia e você não, enquanto a lei autorize, claro. Né? E mesmo a lei não autorizando, é o caso de discutir a lei, porque de fato seria ali uma pessoa armada que poderia ter evitado esse atentado, inclusive, que é uma pessoa que já demonstrava transtornos psiquiátricos e que, segundo informações levantadas, estava usando uma arma ilegalmente adquirida. Então é isso, querer atribuir isso ao fato de existir armas não é objetivo e simples assim. E gosto de lembrar, gosto de números, 716 pessoas mortas em atentados nos Estados Unidos ano passado, 40 mil mortos por assassinato no Brasil, né, onde a gente não pode ter arma e não pode portar. Aí você analisa os números, são óbvios, você tira suas conclusões. Muita gente dizendo o seguinte, Clóvis, na época do Trump, esses atentados não aconteciam ou raramente ocorriam, né? É a mensagem do Brasil 22 aqui no YouTube e de várias outras pessoas. Uma outra situação aqui também recorrente no nosso YouTube, no WhatsApp da TV Brasil Central, é o seguinte: Bolsonaro, mesmo armado, já foi assaltado, levaram a arma e levaram também uma moto. Clóvis. Olha, esse é um exemplo emblemático. E digo mais, nós assistimos aí no Fantástico, domingo passado, um policial federal, um cara altamente preparado em tese. O que ele fez? Ele entrou armado dentro de um posto de combustível e atirou em 8 pessoas, matou 1 e feriu 7. Né? Nós temos casos diariamente no trânsito goiano, inclusive, já foi mostrado aqui pela TVC, inclusive, de casos de pessoas de bem, né, que armados acabam não levando aquele suposto desaforo para casa e se tornam um assassino. Né? Pondo fim a duas famílias. Nós temos casos de policiais que reagiram ao assalto e foram
covardemente assassinados. Regra ou exceção, Clóvis? Assim como ele pontuou, Rafael, tanto é regra que as próprias autoridades, as pessoas formadas em segurança pública, as pessoas que têm conhecimento, a primeira coisa que elas fazem quando elas chegam na televisão para falar de um assalto que terminou de um latrocínio, ou de um homicídio, ele vai dizer para o cidadão de bem o seguinte: a orientação é não reagir. Assim diz os especialistas em segurança pública. Então, por que nós estamos discutindo aqui se arma vão ser as armas que vão acabar com a criminalidade? Isso, eu volto a dizer, isso é de uma ignorância absurda. Vamos fazer o seguinte... Ninguém discutindo que isso vai acabar com a violência, né? O pessoal disse que, por exemplo, 56 mil casos de estupro, 56 mil, uma mulher estuprada a cada 10 minutos. Isso aqui é tese, claro. Só estou dizendo que esses 56 mil estupros poderiam ser evitados se elas estivessem armadas e que fosse com a faca, inclusive, né? Poderia ser evitado caso o seu algoz não tivesse armado. E ele portando uma faca era com uma arma que é de fogo, que ela poderia se afastar e evitar o crime. Então é disso que eu estou falando, de proteger vítimas, de proteger mulheres, de proteger pais de família, pessoas trabalhadoras. E o exemplo Bolsonaro de quem colocou é óbvio, você não reage no assalto, você é pego de surpresa, você reage dentro das circunstâncias que te permite reagir, como o exemplo que eu posso dar agora de um cara que estava, um conhecido nosso descobriu que a esposa estava traindo, ele foi invadir a casa do amante com a esposa lá, e ele, quando estava tentando arrombar a porta, tomou um tiro de aviso. Se ele adentrasse a casa, ele ia morrer. Ele também estava armado. Com esse tiro de aviso, ou seja, porque o amante da esposa estava com a arma, nem ele nem o amante foram mortos, porque ele evitou uma situação como essa. E tem um caso também de que uma pessoa pulou um muro para tentar entrar, para roubar uma bicicleta e viu a mulher tomando banho. Na hora que ela percebeu a movimentação, ela trancou a casa, ele percebeu que ela estava tomando banho, tentou invadir a casa para estuprá-la, lógico, não tinha nenhum motivo para ele tentar invadir a casa. Ela pegou a arma e deu um tiro de alerta também e ele fugiu. Então nós estamos falando 2 exemplos. Se for pegar caso pontual, nós vamos ter milhares de exemplos de crimes que foram evitados por conta de que as pessoas estavam armadas. E agora eu não estou defendendo malucos portando armas e nem pessoas responsáveis, mas cidadão de bem, como eu, como você, que tem uma arma e até hoje eu não matei ninguém. Não dou murro em ninguém na rua, não dou tiro em ninguém na rua. E vai ver estatisticamente o número de CACs que cometem crime. Não tem nenhuma relação com o porte de armas. E as armas no Brasil triplicou nos últimos anos do governo Bolsonaro e a criminalidade baixou. Então, que relação direta que tem entre a arma legal e a criminalidade? Então, isso sim são falácias, isso sim é ignorância, assim, é de ingenuidade que beira a tolice. Teria que fazer um exame psicotécnico, então. É feito. Rafael, vamos falar de números. Vamos dar um exemplo aqui. Nem uso para proteção domiciliar você consegue, e muito mais ser CAC, que CAC acaba circulando com arma. Vou dar um minuto para o Clóvis para a gente mudar de assunto. Isso não meu consegue amigo aqui está defendendo a condição dele. Ele é CAC, ele está defendendo... Não, eu me tornei CAC, eu não nasci veja bem, CAC. Em Goiás, eu escolhi em Goiás nós tivemos... Em Goiás, em 3 anos e 5 meses de governo Ronaldo Caiado, nós tivemos uma redução da criminalidade assustadora, sabe? O roubo de veículos, por exemplo, caiu 80%. Os latrocínios os homicídios caíram 57%. O latrocínio na mesma proporção. E não houve uma campanha de armamento da população goiana. O que houve foi um trabalho de segurança pública. Mas um discurso duro, né, Clóvis? Voltado para a inteligência, para o desarmamento, sabe? Polícia apreendendo armas clandestinas, ilegais na rua, né? Serviço de inteligência monitorando grupos armados que vinham para cá para fazer assalto. É assim que nós vamos combater a violência. Ademais, o que fez o governador Ronaldo Caiado? Ele cuidou das pessoas, sabe? Não deixou que as pessoas precisassem roubar para sobreviver, ele criou programas sociais, ele incentivou a retomada. Então é assim que a gente combate a criminalidade. Não é armando as pessoas, não. A gente combate a criminalidade com responsabilidade. Então, vamos tirar a arma dos policiais também. A autoridade, o Estado é que tem a supremacia da violência. Então é ele, né? Tem o monopólio da violência. Então é o Estado que vai cuidar disso. Artigo 144 da Constituição, segurança e responsabilidade do Estado e dever de todos. Nós não vamos cuidar da violência, nós não vamos cuidar da violência armando as pessoas, isso é fato, isso é provado. Os Estados Unidos é uma prova, né? Vamos desarmar os policiais também, doutor, porque um CAC é mais preparado que os policiais. Eu acabei de falar que o monopólio da violência é do Estado. O policial tem que andar armado. Não é, acabei de falar para o senhor, artigo 144 da Constituição, dever de todos.